Bom dia, galera da turma 801. E aí, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa aula, unidade 4 do livro de vocês, e vamos continuar falando sobre as usinas produtoras de energia elétrica. A aula de hoje se encontra na página 335 do livro de vocês. Lembrando que nós já falamos sobre as usinas hidrelétricas, que pegam a energia da força das águas que estão represadas e transformam em energia elétrica, e hoje vamos falar agora, nesse momento, em usinas termoelétricas. Uma usina termoelétrica ela é uma instalação industrial que utiliza a energia térmica, ou seja, o calor, para poder gerar energia elétrica. Esse processo, esse calor, ele se dá com base na queima de produtos combustíveis oriundos de fontes renováveis, lembrando aquelas que se renovam ao longo do tempo, ou de não renováveis, aquelas que não se renovam tão facilmente ao longo do tempo, que existem. Então, nós temos aí exemplos de fontes da queima das usinas termoelétricas: bagaço, madeira, óleo combustível, óleo diesel, gás natural, e também nós temos o carvão natural. Importante mencionar aqui, salientar, que esse tipo de usina ele é normalmente construída próximo à fonte do combustível, então ela pode ser instalada tecnicamente em qualquer local. Então, por exemplo, nós temos muitas usinas termoelétricas localizadas próximos à plantação de cana. Por quê? Porque eles utilizam muito bagaço da cana, e aí, como a fonte, as plantações já estão ali perto, já são utilizados por ali mesmo, eles só pegam aqueles bagaços e utilizam como fonte, eles queimam esse bagaço para gerar calor, e aí poder, através desse calor, gerar a energia elétrica. As usinas termoelétricas, então, num princípio, numa ideia geral de transformação de energia, elas utilizam o calor gerado da queima dos combustíveis. Esse calor aquece a água produz um vapor, e esse vapor, por sua vez, vai ser direcionado até um gerador, até uma turbina, no movimento de rotação, e aí essa energia cinética do vapor vai ser convertido na turbina em eletricidade. Importante também mencionar aqui, geralmente a gente vê a saída de gases, de vapores dessas usinas termoelétricas, e grande parte do gás que sai das torres da usina é apenas o vapor de água. Então não é propriamente dita tóxico ou poluente. Mesmo assim, as usinas elas são obrigadas a instalar filtros para poder reter o maior número de partículas e odores provenientes da queima do combustível, diminuindo também o impacto até mesmo do vapor d'água na atmosfera. Lembrando aí um pouco da questão do efeito estufa, de gases retidos na nossa atmosfera e as consequências para o aumento das temperaturas globais. E aí eu lembro a vocês que a usina, a maior fonte de energia que nós temos no Brasil, da energia elétrica, vem das usinas hidrelétricas. E em segundo lugar que nós temos as usinas termoelétricas. E as usinas termoelétricas, elas são um recurso importante porque elas suprem as necessidades de energia durante os períodos de seca. Nos períodos de seca, lembrando, obviamente, as usinas hidrelétricas, elas não têm um nível de água muito alto e não conseguem atender toda a demanda de energia que o nosso país precisa. Então, quando estamos em período de seca, as usinas hidrelétricas elas não estão conseguindo atender a demanda, está com pouca chuva, elas não conseguem atender, o nível de água está baixo, elas não conseguem atender a demanda. Nós utilizamos muito as usinas termoelétricas para produzir energia elétrica.
Como a geração de energia por essas usinas termoelétricas ela é mais cara do que as que são geradas pelas usinas hidrelétricas, as distribuidoras de energia elas adotam o que elas chamam de bandeiras tarifárias. Então, quando os reservatórios eles estão com a capacidade máxima, então reservatórios das usinas hidrelétricas de água estão com capacidade máxima, a bandeira tarifária é verde, a cor é verde, que aí o custo do quilowatt, que também já foi conversado em aulas anteriores para vocês, são menores. Quando os reservatórios eles começam a diminuir, há necessidade de um acionamento de algumas usinas, e aí a bandeira muda para amarela, atenção, então há um custo intermediário aí do quilowatt. E, por sua vez, quando os reservatórios eles estão muito baixos, praticamente todas as usinas termoelétricas são acionadas a funcionar, e aí a bandeira tarifária ela é vermelha, que aí tem um maior custo de quilowatt-hora. Cerca de 50 usinas termoelétricas estão espalhadas por vários estados dentro do Brasil, mas mesmo assim, mesmo quando elas operam com plena capacidade, elas geram cerca de 15 mil megawatts de energia, ou seja, cerca de 7,5% da demanda de todo o país. E aí, aqui só para deixar um pouquinho mais claro, então as bandeiras tarifárias, verde, amarela e vermelha, e aí na bandeira tarifária verde ocorre quando as hidrelétricas elas operam normalmente, então o valor do quilowatt-hora ele é baixo, ele não sofre nenhuma alteração. E aí, quando já começa a ter uma diminuição dos níveis das hidrelétricas, a gente entra em bandeira amarela. Algumas usinas termoelétricas elas são ligadas, elas são ativadas, e aí o custo do quilowatt ele aumenta em relação à bandeira verde, mas é um valor ali intermediário, meio termo. E quando o nível de água nas hidrelétricas está muito baixo, nós estamos em bandeira vermelha, todas as usinas termoelétricas estão ativadas, estão trabalhando a pleno vapor, e aí o custo do quilowatt-hora ele aumenta consideravelmente em relação à bandeira amarela ou em relação à bandeira verde. Outra usina produtora de energia elétrica que existe, está no livro de vocês, página 336, é a usina termonuclear. Ou usina nuclear. Essa usina ela utiliza um processo chamado fissão nuclear para poder gerar eletricidade. Basicamente, uma usina termonuclear ou uma usina nuclear, ela é parecida com uma usina termoelétrica. Por quê? Porque ela utiliza o calor e esse calor vai aquecer ou vai gerar vapor d'água, vai aquecer a água, vai gerar vapor d'água, esse vapor d'água vai gerar uma turbina para gerar eletricidade. Só que qual é a diferença de uma usina termoelétrica para uma usina nuclear? A termoelétrica, ela utiliza, o calor da usina termoelétrica, ela vem através da combustão, da queima de materiais. Então, como tinha falado lá, do bagaço, do óleo. Então, a queima do bagaço, do óleo, da madeira, vai gerar calor, esse calor vai aquecer a água e aí vai gerar todo o processo. No caso da usina nuclear, o que eles utilizam é o urânio radioativo. E aí, esse urânio, esse material, ele sofre o processo de fissão nuclear, que eu vou explicar para vocês no próximo slide. E esse processo de fissão nuclear gera uma grande quantidade de calor. Então, essa grande quantidade de calor vai aquecer a água e aí sim, o vapor, igual acontece com a usina termoelétrica, o vapor dessa água vai gerar um gerador e vai gerar ali eletricidade. Então, aqui tem um esqueminha de uma usina nuclear. Então, aqui nós temos o reator, aqui nós temos o urânio sofrendo esse processo de fissão nuclear. E aí, a partir disso, vai se gerar uma grande quantidade de calor. Esse calor vai aquecer a água. Então, aqui tem reservatório de água. Esse calor vai aquecer essa água. Essa água vai gerar vapor. Esse vapor vai vir até um gerador. E esse gerador vai produzir, vai a partir de um movimento de rotação da energia cinética desse vapor,
vai ter uma rotação nesse gerador, numa pá presente numa hélice presente nesse gerador, e isso vai produzir a energia elétrica, isso vai gerar a energia elétrica. Então é bem parecido com a termoelétrica, mas lembrando, a termoelétrica utiliza calor através da queima de combustíveis e a nuclear utiliza calor através da fissão nuclear, principalmente de urânio radioativo. E aí, o que é a fissão nuclear? A fissão nuclear é um processo onde há a divisão do núcleo do átomo, de qualquer elemento químico, em dois elementos mais leves e de massa aproximada. Então, basicamente, eu tenho um átomo aqui, eu tenho o núcleo desse átomo numa fissão nuclear. Simplesmente, esse núcleo do átomo ele é dividido em duas massas muito parecidas. Então, aqui eu tenho um único núcleo. Então, aqui esse núcleo está sendo dividido, está sendo alongado, está sendo dividido, e aqui ele está completamente dividido. Essa divisão, essa fissão nuclear, essa divisão nuclear, ela gera uma grande quantidade de calor. Então, ela é um processo que esquenta muito, por assim dizer. Essa fissão nuclear, ela possui baixíssima possibilidade, na verdade, de ocorrer de forma natural, de forma espontânea, mas algum elemento, como o urânio radioativo, ele pode ser forçado a sofrer essa fissão nuclear através do recebimento de energia ou quando ele é bombardeado por um nêutron. Aqui no exemplo ele está sendo bombardeado por um nêutron e aí ele está se dividindo em dois, gerando uma grande quantidade de calor. Basicamente, esse é o processo de fissão nuclear. Só que esse processo ele se trata de uma forma de geração de energia elétrica considerada muito, muito polêmica. Por quê? Porque esse processo ele gera um lixo radioativo, e esse lixo radioativo ele tem que ficar armazenado durante séculos, séculos, séculos. E também as usinas termonucleares ao longo da história já sofreram alguns acidentes que foram considerados catastróficos, liberando aí uma grande quantidade de radiação no planeta. Tem dois exemplos aqui no livro para citar. O primeiro foi o maior deles, que ocorreu em 1986 na Ucrânia, quando houve a explosão do reator de usina de Chernobyl, bem conhecida. E o último grande acidente envolvendo usinas termonucleares ocorreu em Fukushima, em 2011, quando a usina sofreu danos em 3 dos reatores em função de um terremoto. Então, houve um terremoto que atingiu grau 9, nível 9 na escala Richter, e esse terremoto gerou acidentes, danos em 3 reatores nucleares. Esse foi o caso mais recente, mas o mais popular mesmo é o que ocorreu em Chernobyl. O acidente de Chernobyl, falando um pouquinho mais dele, ocorreu em 26 de abril de 1986, na extinta União Soviética, agora na região da Ucrânia, e esse acidente ele foi o resultado de falha humana, uma vez que os operadores do reator da usina nuclear eles descumpriram vários itens de protocolo de segurança, e também, ao longo do tempo, foi descoberto que houve erro no projeto na hora da construção da usina nuclear, que, se fosse feito da forma correta, poderia ter evitado esse acidente. Tudo ocorreu durante um teste de segurança que estava sendo realizado, e esse teste resultou na explosão de um reator. Com a explosão, 2 trabalhadores da usina eles foram mortos, e na sequência um incêndio no reator que sofreu da explosão se iniciou e se estendeu durante dias. Obviamente, essa explosão deixou o reator nuclear exposto, e esse incêndio ele foi responsável por jogar aí na atmosfera uma grande quantidade de material radioativo. E aí, cerca de 23% do território foi contaminado, e aí o país perdeu cerca de 264 mil hectares de terras cultiváveis, terras que já não podem mais ser utilizadas para cultivo de nada. E outra importante consequência do acidente foi o aumento da quantidade de câncer na população ucraniana. E aí isso também é uma consequência gravíssima de saúde pública.
E, por fim, o acidente também já gerou uma grave crise financeira, e essa crise financeira acabou contribuindo para o fim da União Soviética. E, como usina produtora de energia elétrica, nós temos também as usinas eólicas. Uma usina eólica é um espaço onde estão concentrados vários aerogeradores. Basicamente, aerogeradores são essas torres contendo essas hélices representadas aqui nas imagens, e que tem função de transformar a energia cinética, a energia do movimento dos ventos, em energia elétrica. Os ventos, eles são gerados pelo aquecimento da superfície da Terra, proveniente aí dos raios solares, já foi falado no segundo bimestre com vocês. E aí a usina eólica, ela utiliza então a energia solar, que vai ser transformada em energia cinética, que vai ser transformada em vento ou em massas de ar, e que, por sua vez, vai ser transformada em energia elétrica. Então, vocês vejam que o Sol tem a participação na formação das massas de ar no vento, que é o ar em movimento, e aí esse vento, a energia cinética do vento, é convertida em energia elétrica por esses aerogeradores. Beleza. A energia eólica, ela é uma forma de obtenção de energia que é totalmente renovável e limpa. Então, lembrando, o vento ele é renovável, ele não se acaba, e também ele não gera, ele é tido como limpo, esse processo ele é tido como limpo, porque ele não gera resíduos poluentes, resíduos tóxicos, e como ele não produz qualquer tipo de poluente, ele passou a ser uma das principais apostas no campo das fontes renováveis de energia. Então, na busca por fontes renováveis de energia, as usinas eólicas, elas saem na frente. O ponto fraco dessas usinas é a poluição sonora. Por quê? Porque essas hélices, elas fazem uma barulheira, e também há uma poluição visual gerada pelo movimento das turbinas. A poluição visual, ela é menos importante, né? Ela é menos impactante, simplesmente por ser feia, mas a sonora, ela pode inviabilizar a construção próximo de locais urbanos, perto de locais urbanizados, porque nenhuma cidade gostaria de estar, enfim, vivendo, nenhuma pessoa gostaria de estar morando em um local tendo um barulho, aquele barulho enorme, incomodando todo dia. Isso causa danos, enfim, à nossa saúde. Então, basicamente, o único problema dessas usinas é a poluição sonora, mas é muito pouco em relação às outras fontes de usinas produtoras de energia. Existem também as usinas solares. O princípio de uma usina solar é o uso direto da energia proveniente do Sol para poder gerar a eletricidade. Basicamente, nesse processo, nós temos a transformação da energia proveniente do Sol, que aí é uma energia térmica. Essa energia térmica, ela vai aquecer um reservatório que contém água. Então, para poder maximizar, otimizar esse aquecimento, geralmente há a presença de vários espelhos. Esses espelhos recebem a luz solar e refletem essa luz solar diretamente para o reservatório de água. Então, esse reservatório de água que recebe uma grande quantidade de radiação solar vai ser aquecido. O aquecimento da água vai gerar vapor, e aí o vapor vai ser levado até as turbinas. Aí a energia cinética desse vapor vai gerar a turbina, e aí essa turbina vai ser responsável por produzir a energia elétrica. Então, também lembra um pouco a usina termoelétrica, a usina nuclear, no que diz respeito a um vapor girar uma turbina, e essa turbina gera eletricidade. Só que a diferença aqui é que o aquecimento da água para gerar o vapor, ela ocorre simplesmente pela energia solar, pela energia presente no Sol. Só a nível de curiosidade, a empresa Google, em 2014, inaugurou uma usina solar que tem cerca de 347 espelhos, ocupando uma área de 12 km²,
no deserto de Mojave, que fica entre a Califórnia e Nevada, e essa usina ela tem a capacidade para atender cerca de 140 mil casas, e aí correspondendo a cerca de 500 mil pessoas. Beleza. Há uma outra usina importante que foi instalada mais recentemente no Marrocos, conhecida como a North Concentrated Power, e o grande diferencial dela, por assim dizer, é que ela pode atender uma população de aproximadamente 1,1 bilhão de pessoas. Então ela atende uma demanda muito, muito grande. Só a nível de comparação, se a gente fosse comparar uma usina solar para gerar esse 1,1 bilhão, essa energia para atender 1,1 bilhão de pessoas, e com uma usina termoelétrica, a usina termoelétrica, para atender essa mesma quantidade de pessoas, ela geraria, no final das contas, cerca de 750 mil toneladas de poluentes na atmosfera. Então, lembrando que a termoelétrica ela gera poluentes na atmosfera, são filtrados, mas ainda há poluentes na atmosfera. Então, se fôssemos comparar para a mesma quantidade de produção de energia para atender essas 1,1 bilhão de pessoas, a usina termoelétrica liberaria toneladas, muitas toneladas de poluentes na atmosfera. Só a nível de curiosidade, no Brasil não existem usinas solares dessa forma, que atuam por meio de espelhos, mas há projetos de execução para uma usina dessas ser instalada na Bahia. E eu sei que foi falado na aula passada, um pouquinho mais rápido, por assim dizer, mas agora vamos falar um pouco mais aprofundado sobre as fontes de energia consideradas renováveis e não renováveis. Uma fonte renovável de energia é aquela onde sua origem se renova continuamente, podendo ser utilizada sem que se esgote. Então aí nós temos exemplos clássicos, claros. Nós podemos dizer que a energia solar, a energia do sol, é uma fonte de energia renovável. Afinal, apesar de existirem alguns cálculos aí sobre um possível fim do sol daqui a 5 bilhões de anos, esse tempo ele é considerado infinito para o ser humano. Então, a energia solar é tida como uma energia renovável. Da mesma forma, o vento, que é formado pelo aquecimento do ar através do sol, é considerado também uma fonte renovável de energia. A água do planeta também é um recurso inesgotável. Se a gente mas a água está acabando, a água potável, se considerarmos o ciclo da água na Terra e pensarmos que o planeta ele é um sistema fechado, ou seja, que não há perda nem ganho significativo de água, o recurso da água ele é considerado infinito. O que a gente vive é um problema de escassez de água potável, de água que é própria para consumo. Mas como a água, para ser utilizada como uma fonte de energia elétrica, ela não necessariamente ela tem que ser potável, esse é um recurso, a água ela também é tida como um recurso energético renovável. Então a água é um recurso energético renovável. Outro recurso renovável é a biomassa, que é vista como toda a matéria orgânica de origem tanto animal quanto vegetal, que pode ser utilizada na produção de energia. Então, geralmente, alguns utilizados na energia termoelétrica. Então, lixo caseiro, resíduo agrícola, poda de planta, de árvore. Então, a questão do bagaço da cana-de-açúcar. Então, isso é considerado biomassa. E também, uma vez que isso é possível plantar e, enfim, se ter renovadamente, continuamente, é considerada uma fonte de energia renovável, que se renova ao longo do tempo. E as fontes de energia não renováveis, basicamente petróleo, gás natural e carvão mineral. Então, uma fonte não renovável de energia é aquela que pode demorar até milhares de anos para poder se renovar, ou em alguns casos, aquelas que nunca mais se renovam. Acabou, não existe mais. Dessa forma, é considerada uma fonte limitada, tem um limite de uso. E seu uso, então, certamente vai fazer com que, a algum tempo, enfim, há estudos com o tempo de esgotamento de cada um deles, mas já se sabe que eles se acabam, em algum momento vai acabar, vai se esgotar, não vai se ter mais.
Nesse caso, o petróleo ele é formado por um processo de decomposição, de degradação da matéria orgânica proveniente de vegetais, de plânctons, de restos de animais marinhos. Já o carvão mineral ele é resultado da fossilização da madeira, então o processo de fossilização da madeira gera o carvão mineral. E o gás natural ele tem basicamente a mesma origem que o petróleo. O gás natural ele é uma mistura de gases, então no processo de decomposição da matéria orgânica que gera petróleo, resulta também na liberação de gases, como principalmente o metano e o etano, e esses gases que vão formar o gás natural. Quanto à utilização, o petróleo ele é utilizado na produção de combustíveis como gasolina, querosene, óleo diesel. O carvão mineral ele é utilizado para se obter o carvão, que vai ser queimado em algumas usinas termoelétricas. E o gás natural é utilizado como combustível de automóveis e é vendido como GNV. Então é o gás natural veicular, gás natural dos veículos. Ok, galera? E em relação ao consumo consciente de energia elétrica, já se sabe que o uso de aparelhos elétricos tem aumentado muito nas últimas décadas, e isso cria uma demanda, uma necessidade de produzir energia elétrica muito grande. Só que o aumento da geração de energia, da produção de energia, não consegue acompanhar o nosso consumo. Então a gente está consumindo muito mais energia elétrica, enfim, está cada vez crescendo cada vez mais o consumo de energia elétrica, só que a produção não está conseguindo acompanhar o mesmo ritmo. E aí, em outras palavras, se esse consumo continuar aumentando e não houver o crescimento, o investimento na geração de novas fontes de energia elétrica, vai haver no futuro um aumento muito grande no custo da eletricidade. Então, o custo do quilowatt-hora vai aumentar muito. E aí, por isso, há toda uma estratégia para um consumo mais consciente da energia elétrica. Então, por exemplo, nós podemos construir casas ou edifícios que aproveitem cada vez mais a luz natural em substituição à luz elétrica. Então, geralmente, hoje em dia já é possível subir casas onde elas têm blindex praticamente, uma grande parte do cômodo. Para quê? Para que a luz solar elas possam entrar, janela grande, para quê? Para que a luz solar possa entrar e que não haja necessidade de acender luz num dia de manhã ou de tarde, por exemplo. Da mesma forma, já existem tecnologias, estudos diversos de arquitetura, por exemplo, para que os prédios eles sejam construídos de modo a aproveitar também a ventilação. Então, sejam locais arejados, locais bem ventilados. E aí, isso também facilita. Por quê? Porque não vai haver a utilização de refrigeração artificial, do uso de ventilador ou o uso de ar-condicionado, por exemplo, que tem um consumo de energia elétrica muito alto. Então, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da aula de hoje. E aí, para poder aprimorar os nossos conhecimentos, deixo para vocês exercícios do livro, páginas 344, exercícios do 1 ao 4, é a parte de tarefas. O exercício 7 já foi feito na aula anterior. E na página 345, os exercícios 5 e 6. Então, páginas 344, exercícios do 1 ao 4, e na página 345, apenas esses dois exercícios, exercícios 5 e 6. Basicamente, tem que fazer apenas a seção de tarefa aqui do livro de vocês. Ok, galera? Qualquer dúvida, entre em contato. Até daqui a pouquinho na nossa aula online. Tchau, tchau.